Doutor Caleizu, tudo Tudo bem, bem? Nora? Seja bem-vindo. Obrigado, muito obrigado pelo Ó, os convite. alunos já estavam ansiosos aqui, achando que eu tinha dado Não, um não pega. estava aparecendo o seu ícone ao vivo para mim, eu fiquei esperando, daí eu tive que entrar no seu perfil para poder achar o ao vivo. É Ficou que o senhor não é demorando. meu amigo, seja meu amigo, Não, senão não aparece. eu tô te seguindo, mas não estava aparecendo em cima. Bom, gente, então deixa eu apresentar para vocês. Bom, eu nem preciso apresentar para vocês, né? Acho que todo mundo aí conhece o Dr. Caleizo Rosa. E faz tempo que eu queria trazer ele aqui, né, doutor? Tá meio encantada essa live aqui. Já Tá, tô namorando ele, ó. ele precisou remarcar umas duas vezes, mas hoje deu certo. Hoje deu certo. É, E aí, gente, e eu achei que não ia dar, sabia? Gente que tem filho, o senhor sabe que o senhor tem sua é, filha aí? o senhor sabe, é. Eu cheguei em casa do mercado, falei, com 1 hora eu janto e dá tudo certo. E aí ela passou mal, vomitou. Falei, pronto, agora. Mas acho que foi do calor, sabe? Assim, ela tava com roupinha de frio e aí porque choveu, deu uma esquentadinha. Ela não É, tem controle, né, de tirar e pôr a blusa, enfim. Acho que foi isso, espero que não é, seja nada. E aí eu falei, meu Deus do céu, e agora? Aí deu uma atrasadinha. é. Então, olha, até o doutor perguntou se a gente tinha algum script, né? Quem me acompanha sabe, a gente nunca faz script, assim. Eu gosto de ter uma conversa bem aberta. Eu vou pedir para o doutor Caleiso se apresentar, porque pode ser que tenha algum estudante ou alguém aí que não o conheça. E Uhum. aí a gente vai falar hoje sobre esse assunto que incomoda muitos colegas, que é a tal da olhadinha, né? Olhadinha. E olhadinhas. Então, doutor, por gentileza, se apresente para os colegas aí. Eu já conheço, eu já sou fã, então, né? Sou suspeita. Bom, antes de mais nada, boa noite para você, Nora, e para quem está aqui nos ouvindo, nos assistindo. É um prazer muito grande estar aqui. Eu fico muito honrado com o convite. Meu nome é Caleiso mesmo, uma daquelas situações sobre as quais não se tem nenhuma autonomia, eu costumo brincar. Meu papai era apaixonado pela minha mamãe, que se chamava Zuleika. Ele brincava de inverter o nome dela, fui lá e lavrou em cartório o amor que ele sentia por ela. E eu tenho que pagar o preço desse amor até hoje. Então, Que bonitinho. Eu acho lindo o seu é, nome. Eu acho um grande diferencial. Não querendo lhe cortar, já lhe cortando, o meu nome Nora, apesar das pessoas não entenderem, é um nome espanhol, mas é, muita gente não sabe. Mas a minha avó se chamava Nora. ah, Então, quando eu nasci, foi uma homenagem também para minha avó. Eu odiava meu nome. Eu dizia que quando eu fizesse 18 anos e entrasse na faculdade de veterinária, eu ia mudar meu mudar. nome, que é É, Nora Andréia. Daí eu ia ser só Andréia e, tipo, ou tirar ou virar. Mas é, quando eu entrei na faculdade, já todo mundo me conhecia por Nora. Depois eu vi que isso era uma vantagem dentro do meio é. veterinário, né? Porque aí, doutora Nora, só tem eu, se Deus quiser, não sei se tem outra. E É, aí, para doutor mim, Calês, imagino que não tem outro também. tem alguns, sabe, que depois acabaram Mentira! copiando a ideia, não sei o que, é. Os moleques Ai, tiveram que que pagar legal. um preço que não era nem deles ainda, né? Ficou pior Ô, para eles. Jesus. Não, mas para mim é perfeito. Eu sempre fui muito tímido. Depois, quando eu comecei a dar aula e dar palestra, eu acabo quebrando um pouco o gelo, brincando do meu nome. Mas eu gosto muito do meu nome, pela história que ele engloba, por ser uma história de amor do meu pai com a minha mãe. Então, foi um exemplo de casamento muito bonito. Eu gosto muito. Que legal. Mas eu fiz veterinária, sempre pela mesma razão que todo mundo faz veterinária. Sempre adorei bicho. Tive uma infância muito cercada de bichos. Minhas férias sempre em hotel fazenda, brincando, etc. Só que quando eu entrei na faculdade, na graduação, eu estudei em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Uma cidade pela qual eu tenho uma gratidão enorme. Eu adoro aquela região, pela acolhida, por tudo que eu aprendi lá na faculdade. E eu já comecei a estudar cardio já no primeiro ano de graduação, porque eu gostava de coração por causa do professor de anatomia, o Fred, que a gente teve, o professor Frederico Zanan. Mas na minha época não tinha curso de pós-graduação, lato sensu, não tinha curso de aprimoramento como tem hoje, já sou formado há bastante tempo. Eu me formei em julho de 95, calcula. E aí comecei a estudar meio por conta própria, até que depois de um tempo começou a me faltar uns porquês, que eu sempre gostei muito dos porquês. Daí eu Uhum. fui fazer mestrado e doutorado, aí comecei a dar aula. E pelo fato de cardiologia ser um assunto muito denso e sempre é um final de semana inteiro de aula, então muita informação, muita fisiologia, eu percebia quando os alunos, né, os veterinários formados, porque sempre foi aula para pós-graduação e aprimoramento, quando eles já estavam meio cansados e tal, eu acabava introduzindo assuntos que eu sempre gostei muito de estudar. Relacionamento interpessoal, linguagem corporal, como montar uma sala de consulta que agrade o cliente e não o profissional. Se a gente pegar mais de 90% dos profissionais liberais
montam a própria sala de atendimento pensando em si próprio, mas tem um jeito adequado para agradar o cliente, para ele se sentir confortável. E eu sempre gostei muito de falar sobre isso e aproveitava esses momentos de cansaço para poder dar umas pinceladas nesses assuntos que sempre foram do meu interesse. E aí eu comecei a ter alguns feedbacks positivos. Puta, que legal, mudou minha vida. Nossa, eu não esperava nada disso. Junto com o cardio, ficou muito legal, e etc. E aí eu Que fui legal. profissionalizar essa questão, até por entender que a veterinária precisa ser mais valorizada. E isso, na maior parte das vezes, precisa partir do próprio profissional. A gente tem meio que uma síndrome de vira-lata e se comparar com um advogado não é assim, com um médico não é assim, com um dentista. E não tem nada disso. A gente só precisa ter uma postura um pouco diferente. Aí eu fiz a formação em coaching completa e depois eu comecei a desenvolver os trabalhos, as imersões que eu tenho, o efeito Evolution, o efeito Secret, que trata justamente dos pilares da inteligência emocional, do autoconhecimento e como isso impacta, inclusive, no faturamento. Aproveitando o seu canal, eu estou no segundo curso online. Aliás, o segundo curso vai ser lançado em breve, já é um spoiler, que é um curso online de inteligência emocional para veterinários. Então, essa é um Que pouco legal. da minha Sabe o que eu acho trajetória. importante falar, então, doutor? Eu não sabia que o senhor era coach. Senhor, não! É. Pelo amor de Deus! Ai, meu Deus, Carla, que mania horrível, me mata, me demite. Olha, o que acontece é o seguinte, eu sou médica veterinária e eu dou um curso para veterinários que se chama Manual do Veterinário Insubstituível, em que eu ensino um passo a passo de como se tornar insubstituível, mas a base dele é sobre prevenção, que é um assunto que a gente não tem na faculdade, a gente não tem, né? Ninguém ensina. E eu fiquei 18 anos trabalhando em cima da prevenção. Então, é o que eu divido basicamente com os colegas. Mas, junto com isso, autoridade, valorização e tal. Como se comportar na frente das olhadinhas. Mas aí, cada vez que vai uma propaganda minha, aí o pessoal já dá uma chinelada. Ela vem a coach, que não sei o que, ela vem coach. Eu falei, gente, eu sei a diferença, vou lhe perguntar, mas eu faço questão que o senhor responda. E eu disse primeiro que não teria problema se eu fosse. Acontece que as pessoas não entendem o que significa a palavra coach, o lance das ferramentas. Então, assim, já para quem tá aí, tem esse ranço de coach, não sabe o que é, minha gente. Muito então, eu vou pedir pro doutor... pela oportunidade. Nossa. Tira esse ranço do povo, doutor, porque eles falam coach, parece... E eu sinto a chinelada como se fosse feio se eu fosse, assim, sabe? E imagina, né? Imagina, maravilhoso. Mas então vamos explicar pro pessoal, por favor. O que é coach? Coaching, deixa eu explicar primeiro os termos que talvez as pessoas costumam não saber. Coach é o profissional. Coaching, no gerúndio, é a ferramenta. Na tradução literal, coach quer dizer treinador. Esse é o ponto. Não existe ainda uma legislação em cima do termo coach, coaching. Então, qualquer um pode se auto-intitular. Eu sou coach de relacionamento, eu sou coach sexual, eu sou coach de finanças, etc. Porque não tem regulamentação. Mas o coaching em si, a ferramenta, o que é? É uma ferramenta baseada em perguntas, onde a gente aplica algumas ferramentas com perguntas para que o coachee, que é o cliente que está fazendo o coaching, né, que no caso o veterinário, acesse as suas memórias emocionais e consiga, então, ele próprio desenvolver um plano para alcançar um objetivo. Então, vamos lá. Você tem um objetivo. Eu quero aumentar meu faturamento em 30%, eu quero perder peso, eu quero arrumar um marido, eu quero abrir uma clínica. Qualquer que seja o teu objetivo, o coaching é uma metodologia prática que vai fazer perguntas para você acessar memórias emocionais para te manter num estado emocional positivo, porque emoção é uma palavra que vem do latim, vem do prefixo e, de es, que significa de dentro para fora. Motion, ou movere do latim, quer dizer, toda emoção é um impulso biológico que vai te colocar numa ação. Então, para a gente agir, fazer ou deixar de fazer qualquer coisa, tem uma emoção prévia. E o nosso cérebro armazena muito as emoções. Então, o processo de coaching isso eu gosto muito de falar, exclusivamente baseado em perguntas. O profissional de coaching não dá sugestão, não dá opinião. Nora, faça isso, leia aquele livro, invista o seu dinheiro nesse lugar, faça uma reforma na sua clínica. Isso não é coaching.
Isso não é coaching. Coaching é uma ferramenta baseada em perguntas. Só que não são perguntas vindas do além. Qualquer pergunta. Tem uma estratégia de pergunta. À medida que o cliente vai respondendo as coisas, a gente vai identificando pensamentos que sabotam a pessoa, crenças que sabotam o comportamento, comportamentos que precisam ser mudados. E daí a gente vai aplicando as perguntas em forma de ferramenta, para que o próprio cliente, então, ele fale, então eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, coisas que façam sentido para ele. Então, é muito diferente de um processo, por exemplo, de consultoria, de mentoria, porque o mentor precisa ter expertise em determinada área. Então, vamos dizer, você quer começar a trabalhar com cardio, eu posso ser teu mentor, porque eu tenho expertise em dar aula, em atender e etc. Nora, faça esse curso, leia esse livro, vai atrás desse cara para você fazer isso. Isso é mentoria. Coaching não tem nada a ver com isso. E outra coisa que eu gosto muito de falar, esses eventos de final de semana que ficam, você pode, você consegue, vamos lá, empoderar a sua vida, transformar uma vida extraordinária. Isso não tem absolutamente nada a ver com coaching. Isso é estímulo. Aí o cara fica lá escutando putz, durante a 3 dias na orelha dele, com um monte de luz, e se abraçando, e não sei o que, se beijando, vamos lá. Aí chega segunda-feira e ele se depara com todos os problemas de vida pessoal e profissional. Vai tudo. Os boletos. Isso não e mais um boleto, né? E mais o boleto do fim de semana. E mais um boleto do fim de semana. Então, isso não tem nada a ver com coaching. Só que as pessoas, justamente, não julgo as pessoas que acabaram criando um ranço da expressão. Lá vem coaching, com aquelas de você pode, você consegue. Isso não é coaching. Só que, infelizmente, eu descobri fazendo, doutor. Eu fiz um coach de emagrecimento. Eu juro por Deus que eu fiz assim, que quem faz emagrecimento faz de tudo. Faz macumba, faz dieta da lua. Então, o coaching entrou nessa sequência da vida, assim, precisava dar mais um cheque, sabe? Check, né? Sim. E aí eu fiz assim, realmente desacreditada por o tal de já fiz de tudo, né? Uhum. E aí realmente entendi isso que o senhor tá falando, que eu já estive do outro lado, né? Ela realmente dava as ferramentas que, a princípio, eu ficava olhando e dizia, será que isso aqui funciona, Brasil? E funcionou, gente. Uhum. E realmente foi o que mudou minha vida. Só que a gente fala isso, aí o pessoal deve falar, meu Deus, lá vem ela dizer que mudou. Mudou. Quem me conhece sabe, eu sou antes e depois do coach de emagrecimento, assim. Fica claro impacta, isso. Assim. Impacta na vida como um todo, porque a gente segmenta, né? Minha vida profissional tá assim, minha vida amorosa tá assada, minha vida não sei o que tá de outro jeito. Só que se você mexe em uma área da vida positivamente, as outras você também vai ter mais motivação para poder trabalhar. Mais controle. Eu sinto mais controle, né? Porque assim como há um descontrole alimentar, existe um descontrole que é uma sequência de coisas que se descontrolam. O senhor tem toda a razão. Então, é muito legal, assim, explicar para os colegas isso. Muito legal. Então, assim, dentro desse... Não, e a gente pode ter outras e falar bem... Eu nem tinha pensado nisso. Por isso que eu não gosto de fazer assim, combinado. Porque eu acho que assim, ao vivo e a cores, fica mais fácil, né? Me lembrei disso, assim, que quando vai minha propaganda aparece lá, às vezes eu levo isso, assim. Eu não levo a mal, eu sempre respondo com educação, porque eu acho que é uma oportunidade da pessoa crescer e aprender. Ela não é obrigada a fazer curso comigo, nem com o senhor, mas ela é obrigada, pelo menos, por uma questão de cultura, a entender o que é um profissional o que é um coach, né, que é o treinador, se vai funcionar para a vida dele, qual a diferença de ferramentas, qual a diferença de terapia, qual a diferença, tem 1000 diferenças. E aí é legal você saber fazer, você não é obrigado a fazer, mas é obrigado a entender, né? Deixa eu ver se alguém deixou perguntas, pode falar, doutor. E desmistificar um pouco, porque muda a vida da pessoa, se ela tiver afim. Sempre que alguém vem, como é que é o coaching, queria fazer, não sei o quê, eu sempre explico, é uma ferramenta para te desafiar. Não é para passar a mão na sua cabeça, não é para te agradar. Eu sou amigo do objetivo que você está tendo agora, que você está me contando. Então, eu vou te desafiar. São perguntas que vão te botar para pensar. E aí, assim, existem 2 caleiros, como existem 2 noras. Uma bonitinha, cheirosinha, que acabou de sair do banho, cheia de qualidades e cheia de motivação. E uma outra que acorda com bafo, que está suja, que está fedida. Quer dizer, a gente tem as qualidades e os defeitos. No processo de coaching, você vai descobrir
coisas boas que você não sabia que tinha, vai relembrar outras tantas que você já sabia, mas que estavam adormecidas, e também vai mexer em ferida, vai mexer em coisa que você não gosta de olhar para você. Por que você procrastina, por que você se sabota, e etc. Então, é para desafiar. Aí, só complementando. Mas é um processo fantástico. Mudou minha vida e mudou a vida de uma porção de gente que passou nos cursos comigo. Então, é bom para a gente poder desmistificar essa história. Porque, infelizmente, Nora, tem colegas veterinários com poder de microfone, influentes, que acabam Sim, metendo a boca no processo de coaching, falando mal em palestras e etc., sem por conhecer o processo, desconhecimento. sem conhecimento Por de causa, desconhecimento. e acabam influenciando negativamente pessoas que também não conhecem, simplesmente porque são pessoas influentes. Então, o espaço de poder conversar sobre o que é ferramenta é fantástico. Já te agradeço de antemão. Sem dúvida. Antes de passar para a parte das olhadinhas, que daí o pessoal fica até o final, vamos ver todo mundo dando boa noite aí, todo mundo emocionado com a presença do doutor aqui, vamos ver. Ó, o colega perguntou ali do simbiótico, não é que eu não quero falar, tá? Se quiser me procura inbox, é que eu gosto de falar de um assunto só, senão fica um salseiro, mas a gente pode conversar sobre o simbiótico no direct, tá bom? Doutora Mariana estava ansiosa, né? A doutora Mariana é sua fã, pelo visto, que ela super comemorou aí Uhum. a sua chegada. Vamos ver se Obrigado, alguém Maria. deixou. Queria entender se ele faz parte do curso. Não, a gente veja bem, prevenção é milhares de ações de prevenção. Dentro do MVI você vai aprender que prevenção não é o que você imagina. As pessoas, doutor, também assim como eu não tenho voz, as pessoas acham que prevenção é antipulga, vermífugo, vacina. Quando castram, eles se acham os veterinários preventivos do Brasil. Quem dera fosse. Isso são cuidados essenciais óbvios que são necessários e que acabam prevenindo coisas, mas não é sobre isso o curso. Então, nós falamos sim de prevenção. E se você entender o que é um simbiótico, como ele funciona, você vai entender que simbiótico ele serve tanto para prevenção quanto para cura. Só que simbiótico é um suplemento, ele sozinho não resolve nada. Mas eu posso falar sobre isso depois, porque agora eu quero falar com o doutor aqui, que eu quero me aproveitar dele. Ó, a doutora Mariana disse que adora quando pedem olhadinha, porque eu ensino, sabe, doutor, lá no curso, a resolver isso do meu jeitão, né? Mas meu jeitão veterinário, né? Agora vamos aprender com o doutor mais profissionalmente aí, como que a gente deve se portar diante das olhadinhas. Queria ver se alguém deixou perguntas. O doutor Phil disse que o pai dele também é Nailor e o pai dele é Rolian. E daí acho que também foi em homenagem Tamo aí. junto. A Aline está cumprimentando, deve conhecer o doutor Calais, o doutor Aline. Doutor Risse, doutor Castro, olha que homenagem, que emoção, gente. Eu vi o Jorge entrando. Tudo bem, Jorge? Olha, Bem-vindo. gente. Eu estava falando aqui, eloquente, sem parar. Ó, a Bruna Braga disse que tá dirigindo e ouvindo a gente. Gente, pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus, aí. Vocês... Pare esse carro. Não, imagine que... Ah, a Mariana dizendo pra eu não te chamar de senhor, mas perdão, imagina, acho que a gente tem até a mesma idade, é só hábito mesmo. É doideira mesmo. É justamente por eu ser velha que eu erro, eu chamo todo mundo de senhor, senhora. Eu acho que é uma questão de educação, sabe? A gente não se conhece pessoalmente ainda, né? Então. Mas não Ó, a precisa. Isa Mello disse que já tá gostando muito. Boa noite, boa noite. Ninguém deixou perguntas, resumindo, né? Tô vendo só um monte de oi-oi. Vou deixar aqui pro final, então. Doutor, vamos falar então das olhadinhas. Como é que a gente resolve esse negócio? Ah, sim, aqui estão dizendo que assistem suas lives, que já participou dos seus desafios. O senhor faz desafios? Faço Esperando ansiosa como fugir. Acho que sim. Vamos lá, então, falar das olhadinhas, povo. Vamos lá, doutor. O que a gente faz com esse povo que fala, oi, posso dar só uma olhadinha, doutor? Vamos lá, eu sempre gostei muito de explicar os porquês, inclusive na cardiologia, depois quando eu comecei a estudar a inteligência emocional, esse tipo de coisa, relacionamento, eu acho que entender o porquê ajuda muito. Quando você entende por que fazer ou por que não fazer, você cria um gatilho mental da razão. Então é a mesma coisa de uma criança. Enquanto ela não entende por que ela precisa escovar o dente, ela não se motiva a escovar o dente. A hora que ela entende que se ela não escovar, vai ter cárie, vai perder o dente, vai ficar com um bafo, não sei o quê, aí é uma motivação pelo fato de ter entendido por quê. Então, vamos lá. Primeiro ponto de tudo, que eu também demorei um pouco para entender na profissão. A gente é vendedor.
Parabéns, vendedores, sejam bem-vindos, todos os veterinários. Não adianta fugir disso. Eu também passei por esse processo. Estudei 5 anos para me chamar de vendedor, para dizer que eu vendo. Pô, meu pai foi vendedor, criou 5 filhos, muito bem criados, todos formados, vendendo. E tudo é uma venda. Qualquer relacionamento é uma venda. Eu tenho que convencer de que a minha opinião vale mais. Vamos sair para jantar? Vamos. Vamos comer peixe ou vamos comer carne? É uma venda. Vamos no restaurante X, Y ou Z. É uma venda. Então, quando você está vendendo o serviço ou produto, porque tem gente que tem pet shop dentro da clínica, você está vendendo. Porque você tem um conhecimento técnico e alguém te procura para aquilo. Então, primeiro ponto. Vamos estabelecer que isso é uma relação comercial como outra qualquer. O cliente tem o direito de achar que não tem nada demais. O que é só tá com a pele aqui, ó, tá lesado. Nem todo mundo é um mau caráter aproveitador. Vamos partir dessa premissa. Por quê? Quando o cara fala, pode dar uma olhadinha, isso evoca uma série de questões emocionais no nosso cérebro límbico que nos faz ficar em estado de alerta, porque aquilo é como se a gente estivesse sendo desvalorizado. O cara está dizendo para mim, numa mensagem subliminar, que eu sou até muito bonzinho, mas que o meu serviço não vale tanto a ponto de ele ter que pagar por aquilo. Ele não tem a obrigação de saber todas as noites que você ficou sem dormir, os livros que você teve para comprar, o estágio que você fez, toda a grama que você comeu para chegar até ali. Na cabeça dele, pode ser uma coisa tão simples. O que tem se me passar um remedinho aqui para a pele que tá do meu gato que está coçando? Então, primeiro ponto é partir do princípio que nem todo mundo é aproveitador. Existe? Existe. Existe aquele cara que é charlatão mesmo e vai tentar te levar na conversa, mas nem todo mundo é assim. E por quê? Aí entra o gatilho da razão. Por que a gente se ofende? Porque a gente descende do homem das cavernas. E o nosso cérebro, nosso sistema nervoso central, melhor dizendo, começou a ser formado de baixo para cima. Então, quando você pega o canal medular, que tem a medula que vai subindo e entrando dentro do crânio, logo que ela entrou ali, já vem as 3 estruturas do tronco encefálico. Ponte, mesencéfalo e bulbo, que nos mantém vivos, que ficam cuidando da nossa frequência cardíaca, pressão arterial, função digestória, sede e tudo mais. Ele fica cuidando para você se manter vivo. Aí as outras estruturas foram sendo formadas no processo evolutivo. Aí primeiro veio o sistema límbico, com todas as estruturas que compõem o sistema límbico, que representam o nosso sistema emocional. Então, se você parar para pensar, os animais inferiores também têm isso. Aí, ao longo do processo evolutivo, foram sendo criadas outras camadas, até que chegou no neocórtex, que é o privilégio do ser humano, que nos dá a capacidade analítica de pensar, de refletir sobre a vida, de linkar passado, presente com futuro, que é o que nos dá o senso de propósito, que eu falo muito no curso Evolvete, com técnicas para você entender qual é o seu propósito, porque isso te mantém motivado. E, via de regra, como a gente não tem esse treinamento, a gente não sabe qual é o nosso propósito de vida. Então, é mais difícil você enfrentar situações difíceis como essa, de pandemia, e como essa de olhadinha. Quando você tem propósito, entende o seu propósito, fica mais fácil você lidar com tudo isso. Mas, voltando ao processo evolutivo, tudo que foi formado antes é mais rápido e tende a gerar sinapses que gastam menos energia. Então, todas as sinapses que a gente evoca no sistema límbico, que fica logo acima do tronco encefálico, que os animais inferiores também têm, são mais rápidas e impulsivas. E aí entra o processo evolutivo. Por que isso é importante? Porque você imagina o homem das cavernas, que estava ali com um tigre diante dele, ele precisava de uma reação muito rápida. Não dá tempo dele parar para pensar, para evocar sinapses do neocórtex e refletir. Nossa, será que eu converso com ele? Será que eu encaro? Será que eu não encaro? Ele estava morto. Então, evocar sinapses no processo que é mais rápido, que é o sistema límbico, é o medo, é o processo emocional. Ele se vê diante de uma ameaça, aí tem 2 caminhos, luta ou fuga. Isso funciona muito bem. É isso, por exemplo, Nora, que quando a gente está atendendo um gatinho, filho do demônio da Tasmânia, que vai te morder, faz você puxar a sua mão muito rápido e dá tempo de você se livrar daquilo. Quando você está dirigindo a 120 por hora numa estrada
e alguma coisa passa na sua frente, não dá tempo de evocar sinapses no neocórtex. Nossa, será que é um gato, um gambá? Será que é um urso? O que que é? Você simplesmente desvia, depois é que você vai... Porque sempre que a gente evoca sinapses das camadas cerebrais que foram formadas depois no processo evolutivo, portanto, o neocórtex, isso gasta mais energia. Onde eu quero chegar com isso? Na olhadinha. Naquela época das cavernas, a ameaça era real, era ameaça de vida ou morte. Um monte de gente morreu nas cavernas porque não teve essa rapidez de sair fora de um processo difícil. Hoje, no tempo que a gente vive, é claro que a gente tem as ameaças reais também, um assalto, um acidente de carro, etc. Mas a maior parte das nossas ameaças é ameaça virtual. O que é ameaça virtual? Que não vai tirar minha vida, mas vai mexer com a minha honra, vai mexer com o meu ego, vai mexer com o meu valor. Então, quando o cliente fala, doutor, sabe que dá para o senhor dar só uma olhadinha? A gente se sente ameaçado e evoca essas mesmas sinapses no processo do sistema límbico, emocional, que simplesmente faz assim e você já se sente alarmado com aquilo. É um filho da puta, ele está querendo se aproveitar de mim e como é que eu não posso deixar isso barato? E aí entra o comportamento de cada um. Tem aqueles que já saem respondendo de forma grosseira. Eu estudei para isso, eu estudei a vida inteira. Você não sabe quanto eu gastei de livros e cursos e etc. para o senhor vir me pedir marque uma consulta. Pronto, perdeu o cliente, perdeu qualquer tipo de relação e está encerrado o processo. E aí vem os tem que, né? Tem que marcar consulta, tem que fazer tal coisa. O porquê não existe para os colegas. Existe só o tem que, tem que. Aí entra aquela outra... Porque sempre, por essa razão que eu acabei de explicar, sempre as nossas decisões, elas são emocionais primeiro. Porque tudo que nos vem de fora, pelos 5 sentidos, visão, audição, olfato, tato e paladar, ou o nosso próprio pensamento, que é interno, vai primeiro para o sistema límbico deliberar sobre qual emoção aquilo causa na gente, para depois as sinapses enviarem essas informações para a região do neocórtex, para você estabelecer um argumento lógico. Então, as nossas decisões todas, todo mundo que está na live pode anotar isso e deixa pregado, igual eu deixo ali atrás alguns lembretes desses para mim, e tem uns desses lá. Todas as suas decisões são emocionais. Ah, não, mas eu delibero. Não. Depois, no máximo que você faz é arrumar justificativas racionais para validar a sua decisão emocional que já foi tomada lá atrás sem que você percebesse. Então, o cara que fica, tá me pedindo uma olhadinha, ele não me valoriza, ele não sei o quê, depois ele começa. Mas é um absurdo. Por que com o médico não fazem isso? Por que com o advogado não fazem? Não. Então, procura um advogado que seja do peito, brother, que você conheça, ou um médico, e pergunta para ele se não acontece É o dia inteiro. Eu tenho um cardiologista humano que ele me conta que quando ele dava plantão, as coisas que apareciam na madrugada como emergência, que a enfermeira ia chamar, doutor, tem um sujeito dizendo que tem uma emergência. Porque dependendo do hospital, quando não está tendo movimento, eles também tiram o cochilo deles. Um deles que eu não esqueço é que ele me contar que o sujeito acordou que era uma emergência. Chegou apavorado no hospital. A enfermeira foi e chamou ele chegou, o que é? Pois não, o que está acontecendo? Doutor, sabe o que é? Eu acordei no meio da noite, que eu tive insônia, e eu olhei para o meu travesseiro, tinha um tufo de cabelo. Eu vou ficar careca, doutor, o senhor precisa fazer alguma coisa para mim. História da vida real de médico, plantonista, cardiologista. Então, meu Deus. obviamente que isso tudo acontece com o médico. Então, a gente precisa desmistificar essa história do mimimi, que veterinário... Aí entra a síndrome do vira-lata. Porque veterinário não dá dinheiro. Então, se fica acreditando que não dá dinheiro, não vai dar mesmo. Porque veterinário é estressante. É estressante, mas você tem caminhos para agir. Então, por isso que eu falo, entender os porquês. Por que você fica alarmado? Tá tudo bem. Não quer dizer que você seja uma má pessoa. Eu também eu também cansei de perder cliente de olhadinha, porque eu também tinha esse perfil e estou tentando mudar até hoje. Agora, quando você entende, você fala, opa, peraí, eu posso fazer alguma coisa diferente? Pode e deve. E aí, Nora, eu tô falando sem parar aqui, porque quando eu acho que dá tempo. Doutor, eu só quero deixar uma coisa bem clara, porque meus alunos devem estar olhando e falando, eles combinaram. Gente, a gente não combinou. Eu conheço o trabalho do Dr. Calezo, tá bom? E é óbvio que eu chamei ele porque a gente combina nos pensamentos. E tudo que ele tá falando
tem uma base mais científica, porque no meu curso eu sou mais prática, eu ensino o caminho das pedras mesmo, assim, dou um mapinha e vai, sabe? Até explicar o porquê, eu não explico muito, mas eu acho muito legal o senhor estar explicando o porquê do que eu sempre falo para eles, e isso é muito lindo, tá, gente? Vocês estão tendo uma oportunidade aí, ó, tem 53 pessoas na sala, parabéns. Vocês, assim, espero que vocês aprendam, porque não adianta só ouvir, né? A gente tem que colocar em prática. Então, eu acho muito importante você que está aí, está tendo uma oportunidade incrível de entender o que acontece, para você não você tirar essa coisa, esse ranço de dentro de você de ficar dizendo que é comigo, não me valorizam. Não é assim que funciona. E é muito legal entender o outro, ter empatia pela Dona Maria, né, que chega Isso, perguntando isso, porque, como ele disse, de repente a Dona Maria não está nem sabendo que é necessário uma consulta. O que é uma consulta? A exatamente. palavra consulta dá um medão, né? Parece que assim, é só uma pintinha, não dá só para olhar a pintinha. Então ela não sabe o que é uma consulta e ela não tem obrigação de saber. A sua obrigação é explicar o porquê que é necessário uma consulta e o passo a passo e tudo que a gente conversa. Então, eu super agradeço, doutor, porque parece assim que a gente combinou aquilo, mas não foi combinado, não. Não, a Nora não quis nem montar um scriptzinho comigo. Eu perguntei, vamos conversar? Daí ela falou, não, vamos só, na hora a gente conversa. É incrível, parece assim. E aí, Mas, doutor, Isamela tá falando, queria muito aprender a fugir das olhadinhas pelo WhatsApp. Não queira fugir. Aí eu vou não. entrar. Crie amor pelas olhadinhas. Olha lá, eu amo as olhadinhas, a Mariana tá falando. Por quê? Ai, gente, depois você aprende a ganhar dinheiro com isso, louca. Você tem que amar. Ó, a doutora Mariana é sua fã mesmo, diz que tem lembrete nos papeizinhos. Ela faz no computador dela os lembretes, as Bom, colinhas. eu comparo a olhadinha com o vendedor de queijo no mercado. E aí tem alguns veterinários que falam, nossa, não tem nada de nossa. É isso que é estratégia de venda. Pensa bem, a oportunidade que a gente tem. O vendedor do queijo, para vender o queijo, se você gosta de queijo, já passou por banco e mercado, você sabe. Ele fica, doutor, experimenta isso aqui, ó. Ô, doutor, experimenta esse aqui também. Ô, doutor, esse aqui tem mais sal, esse aqui tem menos sal, esse aqui é mais ácido, esse aqui você vai comendo. A hora que você gosta de um queijo, ele fala, quer comprar? É a estratégia de venda dele. A gente não precisa ir atrás e falar, toma um pedacinho do queijo. A olhadinha é o cliente perguntando, me dá um pedacinho desse queijo. E você, com o perdão do trocadilho ruim, tem a faca e o queijo na mão. Porque é você que sabe o tamanho do queijo que você pode dar para o cliente. Exatamente. Então, você pode ser gentil e aproveitar, deixa comigo agora. Estabelece processo de persuasão e começa a conversar. Claro, entra aqui, eu dou uma olhada assim. E olha, responde. E aí é você que vai saber o que você pode dar de informação para a pessoa. Olha, puxa, eu gostaria muito de poder prescrever uma medicação aqui, mas essa lesão de pele pode ser fungo, pode ser ácaro, pode ser um monte de coisa. Então, eu preciso fazer um raspadinho, mandar para o laboratório. E aí a gente precisa ter uma questão um pouco mais técnica, porque se eu entrar com essa medicação, pode piorar. Daí, dá para a gente fazer uma outra live, se você quiser, Nora, já estou me oferecendo, sobre gatilhos mentais. O processo de persuasão, como eu disse anteriormente, as nossas decisões são emocionais. Então, quando você dá argumentos racionais para o cliente ou para outra pessoa, isso vale para marido, para filho, vale para crush, vale para todo mundo, você tem uma tendência de não conseguir que ele faça o que você quer. A hora que você entende como apertar os botõezinhos do sistema límbico dele, você começa a fazer ele ficar interessado no que você está propondo e aumenta a chance dele poder dizer, puta, eu vou comprar, eu vou pagar, eu vou fazer. Então, a olhadinha, na verdade, que é uma coisa que nos deixa alarmados, como se fosse uma assinatura de pouca valorização para a profissão, é uma oportunidade que você tem de conquistar aquela pessoa. Agora, vai ter o cara, eu não estou dizendo que funcione 100% das vezes. Claro que não. Nada no mundo é tão matemático assim, especialmente em relações humanas. Vai ter o cara que queria passar a perna mesmo, ele vai falar, então deixa eu outra hora. Tá tudo bem. Pelo menos você foi educado com outro ser humano que estava ali diante de você. Se ele é o aproveitador, muito melhor que não tenha sido você. É aquela história. Quem faz o papel mais feio? Quem engana ou quem é enganado? Quem engana, obviamente, porque é um ser humano pior do que quem é enganado. Então, você respondeu educadamente, não funcionou e está tudo bem. Então, você tem um monte de estratégias de persuasão nesse cara. Ele te procurou. E, eventualmente, eu acho, não sou contra,
que você dê um pedaço inteiro do queijo, dependendo do cliente. Se é um cliente que está toda semana no seu banho e tosa, se é um cliente que faz tudo com você, é apaixonado, faz sua propaganda. Eu, por exemplo, vivo dando inscrição gratuita para os meus cursos para as pessoas que se tornam os meus maiores propagandistas. Vai fazer, vai fazer, vai fazer. Eventualmente eu falo, esse aqui você não vai cobrar. Eu estou dando um pedaço do queijo. Por quê? Porque esse é um outro gatilho mental. Esse assunto que eu acho que, se você quiser conversar, a gente pode. Gatilho mental são coisas que você faz e que você sabe que vai ter uma influência no processo de persuasão com o seu interlocutor. Esse gatilho mental, no caso, é o da reciprocidade, que também todo ser humano tem desde que nasce, porque faz parte do processo evolutivo. Você imagina que há 70 mil anos, nas savanas africanas, quando tudo começou, a gente era a espécie menos numerosa, menos violenta, a gente era presa fácil para um monte de outras espécies, a gente tinha tudo para dar errado, tudo para não ter sobrevivido. A principal estratégia que nos fez chegar até aqui foi o quê? Reciprocidade. Um cuidar das coisas do outro. Nora, é o seguinte, eu não consegui nada para comer hoje, tô vendo que você tá com um cordeiro aí que você saiu caçar, minha mulher tá embuchada aqui, meus filhos estão... Me dá um pedacinho. Amanhã, a hora que eu for caçar, eu também trago uma coisa para você. Reciprocidade. Doutor, chegou uma ninhada de cachorrinho para eu vacinar aqui e eu tô com pouca vacina. Empresta uma caixa tua, amanhã, a hora que você precisar daquele antibiótico caríssimo, eu te dou uma dose só para você usar e ganhar essa reciprocidade. E isso funciona tanto que funciona, inclusive, com crianças pequenas. A minha filha, nunca me esqueço, no aniversário de 3 anos, ela tem 5. E ela faz dia 17 de junho, eu faço dia 20. Então, é muito próximo o aniversário. E aí ela se lembra disso, ela começou a associar. Eu fiz uma festinha de 3 anos para ela, no dia 17. Ela ficou tão maravilhada com a festinha, porque foi no tema que ela queria, e não sei o quê, que era não lembro se era da Peppa, ou de algum desses desenhos. E ela ficou tão maravilhada que a maneira dela me agradecer, papai, eu adorei a minha festa. No dia do seu aniversário, eu vou fazer uma festa para você também, tá bom? O que é isso? Que graça. Reciprocidade já vem no DNA das pessoas, porque faz parte da nossa programação genética. Então, quando você pega um cliente que você sabe que é um baita cliente, que está ali com você, e você surpreende, isso vale para as relações humanas também. A gente está colocando dentro de um processo comercial, mas também vale para o processo de amizade, de relação conjugal, com filho e tudo mais. Quando você faz alguma coisa que é surpreendente para outra pessoa, que pega a outra pessoa, nossa, eu não esperava por isso, ela se sente moralmente impelida a devolver esse favor para você. Funciona com as pessoas de bem, obviamente. De novo, tem um aproveitador? Tem, mas esse cara deixa ele para lá, não perde seu tempo querendo mudar o mundo, porque não vai resolver. Então, o gatilho mental é isso. E aí, de repente, eventualmente, você pode dar uma olhadinha, ou você está lá no banho e tosa, dona Maria, a senhora está sempre aqui, eu vim dar uma olhada no banho e tosa, eu vi que o Rex está com uma coceirinha na orelha. Eu já dei uma olhadinha, passa esse remedinho aqui que vai curar. Nossa, doutor, obrigado, não estava esperando. Qual que é o problema disso? Não tem nenhum problema. Muito pelo contrário, isso é relação humana, networking, isso é gatilho mental de reciprocidade. Já que eu comecei a falar, por que funciona? Porque o sistema límbico é aberto. Olha como é o processo evolutivo da natureza ou de Deus, enfim, dependendo da sua crença. Eu acredito em Deus. No sistema cardiovascular, é um sistema fechado. Então, os vasos eles podem se fechar ou se abrir. O coração pode bater com mais força ou menos força. Portanto, ele se autorregula. O sistema emocional é aberto. O sistema límbico é aberto para que eu seja impactado pelas suas emoções e você seja impactada para as minhas emoções. Por isso que o processo de inteligência emocional é fundamental para você ter sucesso, inclusive financeiro, nos seus negócios. Porque você está lidando com outras pessoas e entender o perfil de cada uma para poder se antecipar e usar esses gatilhos mentais, obviamente de uma forma ética e íntegra, porque você sabe que isso vai aumentar a chance dele aceitar uma proposta de valor, uma proposta de alguma coisa para você. Você percebeu que você me mandou falar, eu vou falando, né? Doutor, o que eu gosto muito, mas a gente não vai falar, vou deixar vocês curiosos pro próximo. Olha, já subiu um monte de gente, eu não vou nem passar o dedo, só fiquei vendo assim, queremos a live, gatilhos mentais, queremos.
Eu ensino muito para eles o gatilho da história. É muito importante, né, para conexão com a pessoa, a mudança de História. humor. Aham. A gente fala bastante de gatilhos mentais, o pessoal vai gostar bastante de entender mais profundamente, né? Como eu disse, eu ensino eles a fazerem, doutor. Eu não explico o porquê disso, porque realmente o foco do curso é falar sobre prevenção. Aham. Eu só ensino eles a serem substituíveis e falar de prevenção, mas o foco do meu curso é a prevenção. Doutora Mariana Amado, que está comentando aqui, ela é a nossa Diamond, né? É uma doutora que conseguiu duplicar o faturamento dela em 50%, em 50 dias, Que sendo legal. insubstituível, especificamente com prevenção. Quando a gente fala do nosso orçamento, doutora, é só com prevenção, não tem consulta clínica envolvida. Então, né, uma pessoa ganhar mais de 12 mil reais por mês só com prevenção é maravilhoso, né? Oh, nem Então, fala. assim, eu até fiquei com um pouco de vergonha quando o senhor falou do queijo, porque eu ensino para eles o pedacinho de queijo e eles devem estar achando que a gente combinou e a gente não combinou, gente, Então, por favor. Devem estar achando que a gente dormiu juntos. Ele é de outra cidade, gente. Eu não conheço o doutor, eu juro por Deus. Eu falo para eles do queijo e às vezes a gente comenta, quando eu respondo as caixinhas de pergunta, do tal do queijo, né? E aí muita gente fica, mas que queijo é esse, gente? Mas é que a gente explica do queijinho lá dentro do curso, né? E não dá para explicar tudo também para todo mundo, né? Mas aí eu argumento as mesmas coisas que o senhor falou, todas essas partes. A gente não usa o termo gatilhos mentais, mas é isso que a gente utiliza assim dentro do curso. Foi maravilhoso esse bate-papo, porque realmente, assim, acho que nem se a gente tivesse combinado, não, combinado, é. não teria sido tão perfeito. Eu acredito na união dos colegas veterinários, eu prego isso. Nós temos hoje o Team Prevenção, com mais de 100 veterinários dentro que se ajudam. É assim, Legal. maravilhoso. Um pergunta lá qualquer coisa e cinco, seis respondem. Não tem assim, ai, como é que você não sabe disso? Que faculdade que você fez? Não, não, não tem. Perguntou, respondeu, é assim que funciona. É a reciprocidade dentro do nosso curso, um ajudando o outro. Tem veterinário que liga de outras cidades, doutor, para o outro, falando, colega, conseguiu, não conseguiu? Dá seguir no seu celular que deu te ajuda. É bem louco, assim. Então, aqui a gente é contra essas frases assim, ai, os veterinários não se ajudam, os veterinários não sei o quê. Não, eu acho assim, existe, como você disse, gente boa e gente ruim. Eu não tô aqui para concorrer com você, eu tenho certeza que muito menos o senhor comigo. A gente está aqui para se ajudar e juntar. Então, se a gente tem um time prevenção que pode saber ainda mais sobre gatilhos mentais, né? De repente tem o seu time aí de gatilhos mentais que queira saber mais sobre prevenção, a gente pode unir as forças. E aqui ninguém tá para se degladiar. Então, a gente também deve usar esse gatilho que o doutor explicou da reciprocidade dentro da medicina veterinária. E por que não a gente está aqui numa live ajudando os colegas, né? Que estão aqui nos assistindo. E aí todo mundo começou a comentar. Depois, se o senhor for ler, vai ver lá o queijinho da Nora, o queijinho da. Mas é isso, né? É a gente explicar o porquê para Dona Maria das coisas, né? A Dona Maria não tem obrigação. E sim, a gente vai ter essas pessoas ruins. Mas isso a gente pode escolher cliente. Eu ensino eles a demitirem clientes. A gente também não é Exatamente. obrigado a nada. Ó, a doutora Mariana quer que o senhor vá para dentro do Academy. O Academy, doutor, é um subgrupo do meu grupo que a gente só aprofunda temas acadêmicos, né? Entendi. Então, já fica aqui, já que ela colocou, então já fica aí o convite para o senhor participar de uma Obrigado. aula com os Vou sim. colegas aí. A gente procura um assunto, eu vou conversar com ele sim, gente. Uhum. Alguém tem mais alguma dúvida? Eu acho que ainda dá um tempinho do doutor falar mais alguma Tá. coisa, se Então, quiser comentar alguma coisa. deixa eu contar para eles, então, uma questão antropológica importante dessa questão de você falar para eles não ficarem pensando, falando que a veterinária não dá dinheiro, que as pessoas não se ajudam, que etc, etc. Tem um antropólogo britânico chamado Robin Dunbar. Ele acabou desmistificando o porquê do nosso processo da fala. Até a época que ele estava estudando, na década de 1990, se acreditava que a gente tivesse desenvolvido o processo da fala para nos alertar onde tem comida, onde tem perigo e etc. E a partir dos estudos dele, que eu não vou entrar em muitos detalhes, mas é muito legal entender, o processo da fala foi para que a gente desenvolvesse relações afetuosas. Então, ele conseguiu estabelecer uma comparação entre o tamanho do crânio de alguns primatas com o número do bando. Você sabe que macaco vive em bando, né? Homem Uhum. também, porque a gente descende dos primatas. Quanto maior o tamanho do crânio, maior o número de macacos do bando. Por quê? Porque conseguia armazenar mais informações. A Nora é uma pessoa assim, assada, ela tem um temperamento assim, e aí eu consigo mais ou menos armazenar como é que é o teu perfil para eu poder me relacionar com você. E aí, do tamanho
do cérebro do ser humano, o nosso bando é em torno de 150 pessoas. E não por acaso. Era o número exato de pessoas quando as guerras começaram, das guerras dos frontes, quantos soldados encaravam quantos soldados, por causa do tamanho do crânio. Só que pelo fato de ser um número muito grande, a gente não consegue trocar a afetividade com eu e mais 149. É um número... E macaco, você sabe que fica se coçando, tirando galinho de árvore. Tipo, Que é justamente a mesma coisa. Então, o processo da fala foi desenvolvido para que a gente melhorasse as nossas relações interpessoais. Nossa, que cirurgia bacana que você fez. Puta, eu não tenho capacidade de fazer isso. Como é que você consegue? Puta, que diagnóstico difícil que você fechou, hein? Nossa, que legal aquele atendimento que você fez. E aí por diante. A gente acaba desvirtuando o processo e usando o processo da fala para falar mal do cliente, do outro colega e etc., que é uma forma completamente equivocada. Então, as nossas relações podem ser melhores a partir do que a gente... Podem e devem. A partir do que a gente fala uns para os outros e da nossa própria classe, né, de veterinário. Da nossa própria classe, porque na verdade também quando você fala do outro, você está falando de você, né? Isso que eu falo quando até para Dona Maria, né? Quando você fala mal do outro colega para Dona Maria, você está falando mais sobre você do que sobre o outro, né? Dona Maria já sabe que tipo de pessoa você é, então... E você também vira uma pessoa rancorosa, né, doutor? Porque a pessoa que fica falando dos outros, a vida tá assim, a vida tá assim. Na verdade, a vida dela tá assim, né? E ela olha isso com essa ótica do espelho, enfim, aí já vai para outro. Mas é muito legal ver isso, e é verdade, assim, a gente aplica bastante aqui, a gente só tem a ganhar com isso. Para o senhor ter uma ideia, a gente estava numa aula do Academy falando de hipertiroidismo, quando a colega explicou que ela tinha passado por um caso de hiperadrenocorticismo e ela tinha passado por um hipoadreno. E aí ficou todo mundo meio assim, nunca ninguém tinha reparado. E eu falei, olha, isso tá com cara de ser mau diagnóstico, não é que tem poucos, né? Tem poucos veterinários diagnosticando essa doença, ela não pode ser tão incomum assim. E aí hoje ela já postou no grupo lá de novo que o animal só estava letárgico. A única coisa. O exame físico ok, todos os exames ok. Como a gente combinou no curso, todos nós faríamos esse exame para a gente começar a diagnosticar mais. E ela pegou de novo um hipoadreno de um Schnauzer, que não é oficialmente a raça característica dessa doença. Agora, olha que legal. Graças a ela trazer esse assunto lá, a gente pode todos nas suas cidades, né, se aprofundar sobre isso e ajudar mais bichinhos. Então, se a gente se unir, a gente não queria tanto ajudar os bichinhos. Se a gente se unir, a gente vai ajudar mais bichinhos. Agora, se a gente ficar aí perdendo tempo se degladiando, não vamos chegar a lugar nenhum, né? Aqui não estamos para competir, né? É a questão do propósito. Quando você trabalha pelo propósito, você consegue estabelecer melhores relações e fazer o que precisa ser feito. Mesmo. Ai, doutor, muito obrigada. Eu tô com medo aqui, porque eu acho que já tá acabando o nosso tempo. Eu adorei ter você aqui. Valeu a pena. Lutei por isso aqui, minha gente. Lutei por isso aqui. Só não gostei de uma coisa, Nora, eu preciso falar. Diga. O senhor foi até o final da live. Ai, meu Deus do céu. Ele vai me demitir em rede nacional aqui. Ai, meu Deus. Obrigado Perdão. pelo convite. Eu agradeço muito. Convido as pessoas também que quiserem me seguir. Amanhã eu tenho um monte de fã seu aí. Eu fui vendo fã. Amanhã eu tenho um último webinário de um ciclo de 13 webinários, mas quem quiser se inscrever, eu disponibilizo os 2 primeiros, onde eu dou um monte de ferramentas de inteligência emocional para melhorar as relações, inclusive aumentar o faturamento. É só me chamar que eu passo o link. Vamos todo mundo. É amanhã que horas, doutor? 8 horas, das 8 às 9. Das 8 às 9? É live? É por live ou no Zoom? Tem que fazer tem que pegar tem um link na minha bio. Tá bom. É só entrar, fazer a inscrição. E daí, depois que fizer a inscrição, já vai ter o link dos outros 2 webinários, de segunda e quarta. E o de amanhã, para quem estiver presente, vai ter uma surpresinha lá. Então... Vamos todo mundo pra lá então, vamos gente, amanhã entrar lá no... Quem aí, ó, Team Prevenção, vamos em massa lá assistir o Dr. Calez amanhã. Doutor, muito obrigada pela sua disponibilidade, que Deus abençoe muito, amém, viu? Amém. Sim, eu não só acredito em Deus, como a minha missão, a missão prevenção e ajudar os colegas é uma missão dele, ele que me enviou, e eu só tô aqui pra eis-me aqui, né? Eu tô fazendo o que ele mandou.
Muito E bom. graças a Deus estou conseguindo ajudar os colegas e isso é muito lindo, assim. Eu acho que a minha missão era cuidar dos bichinhos, só que eu agora cuidando dos colegas eu consigo cuidar de mais bichinhos ainda, né? Que bom. Aí a gente consegue propagar mais. Então, desejo que o senhor seja muito feliz amanhã também no seu webinário aí, que os colegas entrem, aproveitem, o seu material é incrível. Quem não conhece a página, eu duvido se tem alguém aqui que não conhece, mas se tem alguém aqui que não conhece, entra para conhecer, porque eu amo esse material, eu fico me perdendo lá. Eu entro em um e outro, já nem sei onde foi que eu vi, tanto material bom para assistir, que eu me Obrigado, perco lá né? na sua página. Tá certo. Gente, então muito obrigada. A gente se vê até a próxima. Quem aí é Beijo, aluno, vamos obrigado. para aula, hein? Ó, 8h10 aula. Beijo, professor. Tchau, Obrigado. tchau. Tchau, gente. Obrigado.